amigos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação. Estamos na última pergunta, é a pergunta de número 27, que trabalha sobre a questão da adolescência. Então, o livro ele é dividido em partes. Nós trabalhamos a parte da infância, agora estamos na adolescência, é a última pergunta da fase da adolescência, dos jovens, e depois nós vamos entrar na terceira parte, que é sobre a madureza, sobre o casamento, educação e casamento. Então é educação e a infância, educação e adolescência, educação e casamento. Na pergunta de número 27 desta parte da adolescência, o Raul Teixeira pergunta para o espírito de Camilo assim: no processo de educação, como é que devemos nos posicionar perante o filho, a filha, o irmão ou a irmã que apresenta sinais de homossexualidade? O homossexualismo é uma condição de vida ou uma posição de anormalidade encarnatória? Então veja, vocês entenderam que são duas perguntas em uma. Como nós devemos nos posicionar diante deste que apresenta sinais de homossexualidade? E pergunta também se isso é uma condição natural ou se é alguma questão de anormalidade, ou seja, foge daquilo que é normal. E até nisso nós temos que entender o que significa normal e anormal. Porque senão nós paramos para achar, e a gente tem que ter cuidado com os achismos, é que heterossexualidade é que é normal. Nós estamos falando não da escolha das opções que as pessoas fazem. Porque veja, antes da gente aprofundar aqui na resposta, olha o que o Camilo coloca para nós. Depois dele trazer várias reflexões na resposta, a gente vai situar algumas, mas ele diz assim: Deus criou corpos masculinos e femininos. Isso é tranquilo para todo mundo. Ele criou corpos masculinos e femininos. Tudo mais fica por conta do livre-arbítrio da criatura, sem que se deva falar em pecados, miséria ou fim do mundo, mas sim em experiências do ser imortal. Então veja, a pessoa faz a escolha, porque antes falava-se em homossexualismo, depois falava-se em gays, depois falava-se em lésbica, e agora já criaram as siglas. Antes era LGBT, LGBTQ, LGBTQI, LGBTQIA+. Quer dizer, por quê? Porque vão aparecendo as variações, mas são variações de posturas. Biologicamente, Deus criou corpos masculinos e femininos. As pessoas estão fazendo as suas variações de conformidade com seus estados emocionais, com seus estados afetivos, com seu estado íntimo, a sua questão consciencial, ou com seus dramas, ou as suas dificuldades, ou as suas buscas. Mas nós não estamos aqui para dizer sobre certo ou errado. Olha o que o Camilo coloca para nós. Sem que se deva falar em pecado, miséria, fim do mundo, mas sim em experiências do ser imortal. Então nós não estamos aqui julgando, pré-julgando, mas vamos trabalhar em cima das reflexões e entender algumas colocações que o mundo tem trazido para nós. Porque veja, não é sinal então de anormalidade. O homossexualismo é uma condição de vida ou uma posição de anormalidade encarnatória? É uma questão de livre-arbítrio. É uma questão de livre-arbítrio. Se ele sentir que essa é a escolha, que é importante. Mas, olha a proposta da espiritualidade. Quando é na criança, ao perceber na criança tais situações, que às vezes a criança apresenta uma predisposição. Quando eu falo da criança, eu estou falando da idade de 9 anos, 10, 11, pré-adolescente para entrar na adolescência.
A criança de 4, 5, 6, 7, se ela estiver envolvida com outro garoto da mesma faixa etária, 2 anos a mais, 1 ano a mais, a menos, e eles ali naquele movimento de toque, às vezes garotos do mesmo sexo, um de 5, um de 6, um de 5, um de 7, e eles estão se tocando, isso não é homossexualismo. Isso na psicologia a gente chama de jogos sexuais infantis. É o movimento que eles estão fazendo de descobrir o seu corpo no corpo do outro, o que não traz nenhum tipo de gravidade, de predisposição ao homossexualismo, de predisposição a lesbianismo ou lesbicismo ou algum dificuldade na área sexual. Nada disso. Isso faz parte do desenvolvimento deles. A gente não precisa se apavorar, não precisa se perturbar. Agora, a partir do momento que aquilo, se a gente observa 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5... Opa, peraí. Agora já está aumentando e aí isso está se tornando um hábito. Porque uma coisa é fazer um movimento de descoberta. Descobriu, acabou, passou. Outra coisa é fazer com aquilo ali vire uma prática. Então, avaliemos como está a nossa relação com esta criança. De repente está faltando mais envolvimento, está faltando mais atividades, está faltando mais atividade lúdica, está faltando mais atividade familiar, está faltando cumprir com atividades escolares, está faltando passeio, sair para passear. Sair para passear, não é passear dentro do quarto, no computador, não. Ir no parque, ir no zoológico, nós estamos falando da criança. Para conhecer coisas que movimentem a maneira dele de pensar. Conhecer o aquário municipal, conhecer trilhas nos parques que nós temos, passear na Serra do Cipó. Eu estou falando que nós estamos aqui em Belo Horizonte. Quem está em outra cidade vai fomentar esses locais turísticos, de atração para as famílias e sair com seus filhos. Movimentem a cabecinha deles. O primeiro movimento de encontro sexual, isso aí não. É muito comum a gente observar isso aí como jogos sexuais, isso passa, é outra fase. Entrou na adolescência, atentemos-nos para as suas posturas. Mas se ainda assim isso começa a acontecer na fase da infância, como a nossa atenção está focada neles, nós vamos nos envolver com o movimento educativo. Para ter um envolvimento educativo, tem que ter um envolvimento autoeducativo. Eu tenho que aprender a lidar com isto aqui dentro, para eu entender como isso vai funcionar no meu filho, para não se tornar algo agressivo quando conversarmos a respeito. Até porque, se eu vejo que aquilo ali vai se tornando algo repetitivo, eu vou precisar de uma orientação. Pode ser uma orientação no atendimento fraterno, pode ser uma orientação de alguém mais vivido dentro do movimento espírita, pode ser uma orientação de uma pessoa docente, de um professor, mas uma pessoa que se respeita e respeita este movimento com as leituras, com os estudos, com a divulgação, dentro do ambiente que ele está inserido. Porque senão a gente também começa a pegar orientação com qualquer pessoa e pensa que de forma descoordenada, desconectada e às vezes agressiva, pode ser uma informação correta para os nossos rebentos. E não é. Mas para isso eu tenho que me trabalhar. Ok, olha a orientação que o Camilo passa para nós. Ao perceber-se na criança tais situações, vale a pena conduzir um acompanhamento psicológico pelas mãos de profissionais confiáveis por sua dignidade profissional. Nós não estamos falando, ele não está falando de uma pessoa perfeita nessa área, gente. Ninguém tem perfeição. André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo intitulado Perante o Sexo, coloca para nós assim: psicologicamente, cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente. Psicologicamente, cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente. Livro Sinal Verde, André Luiz.
Todos nós temos dificuldades nessa área. Não existe entre nós alguém que está capacitado, habilitado e perfeito para falar, sem carregar os dramas que o mundo íntimo dele tem acumulado há séculos. Não existe entre nós. Não tem como avaliar se o nosso drama é mais grave do que o outro. Não tem como. Não estamos aqui para avaliar o drama do outro e comparar com as nossas dificuldades. Temos dramas emocionais, dramas mentais. E o próprio André Luiz coloca no livro Sinal Verde, fazendo referência a este capítulo que eu disse, perante o sexo, aquele que não estiver com problema nenhum nessa área, emocional, afetivo, espiritual, mental, atira a primeira pedra. Ele se remetendo à fala de Jesus no capítulo 8 de João, no versículo 7, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado, quando vão fazer o apedrejamento da mulher adúltera, lembram? Então é isso aí. Todos nós temos dificuldades, ou seja, olha o que o Espírito de Camilo coloca. Que a gente busque, vale a pena conduzir a criança a um acompanhamento psicológico pelas mãos de profissionais confiáveis por sua dignidade profissional, preferencialmente, olha o detalhe, aquele que já admita a realidade da alma, ou seja, ele está falando de princípio de religiosidade, respeito à espiritualidade. Nós não estamos dizendo que tem que ser espírita, não estamos falando de religião. Tem que ser católico, tem que ser... Não estamos colocando isso. Mas que admita as realidades da alma, que a vida antecede, que a vida prossegue. A vida acontece antes de chegarmos aqui. Deus criou a alma. Nós criamos o corpo no movimento da fecundação, no encontro sexual. Nós criamos o corpo. Mas a alma, Deus é quem traz para habitar aquele corpício que está começando ali. E aí ele coloca que já admita a realidade da alma, a fim de que os pais encontrem esse apoio, no sentido de verificar se não está sendo o próprio lar o reforçador dessas características, quando não o seu fomentador. Porque muitas vezes é o próprio lar que alimenta essas características, ou alimenta o preconceito, ou alimenta a agressividade, ou alimenta a distinção. Muitas vezes é o próprio lar. Às vezes os pais vão fazer uma entrevista, mas a dificuldade é dos próprios casais. Às vezes está ali dentro, no jogo de verbalização, no jogo de pornografia ou pornofonia, porque falam bastante bobagem dentro de casa, ou ventilam revistas, livros que nada de cultura trazem. Então, observemos se isso não está acontecendo com a criança. E aí depois ele coloca no caso do jovem, que é a questão da pergunta. No caso de serem adolescentes ou adultos, será justo que se estabeleça o diálogo fraterno entre eles e aquele que se apresente para ajudar. Depois de verificar, se dispõe de características de respeito, de paciência, de argumentação lógica e autoridade moral para fazer este assunto acontecer. Porque se não tiver condições de conversar e ouvir, porque na minha casa eu não aceito mesmo. Se não tiver condições de ouvir, é melhor não promover o diálogo nessa área. Já elege alguém para fazer. Mas a nossa sociedade criou muitas dificuldades. Olha a colocação que ele faz. Depois, vale a pena dar-se conta, quem deseja ajudar, de que tenha suficiente maturidade para saber ouvir do homossexual que ele está feliz, como é, e que não carece de auxílio. Que aí a gente tem que ter estrutura para escutar isso dele. Quando eu falo das dificuldades, é porque muitas vezes falta na gente estrutura. Veja, nós temos que tirar esta maneira de pensar de que ser hétero é que é ser feliz. Olha,
felicidade é uma conquista íntima que a gente busca a vida inteira. Existem héteros que estão completamente perturbados pela busca da variação de parceiros, pela falta de fidelidade, pela falta de lealdade, pelo descompromisso com o vínculo que escolheu. Então, existem héteros que estão completamente desvirtuados da postura na qual eles abraçaram. E existem homos que assumiram posicionamentos tão dignos nas suas escolhas que em nada afeta as suas escolhas afetivas, emocionais, profissionais, sociais e menos ainda espirituais, por estarem com a consciência tranquila no posicionamento que fizeram. Então, nós temos que nos preparar. Mas por que nós temos? Porque nós, aí eu estou falando desta geração, uma geração mais madura que está com mais dificuldade de aceitar. Eu não estou dizendo aceitar o desvirtuamento. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo que é brincadeira nessa área, que convida aos apetites, que convida aos excessos sexuais. Não é nada disso, gente. Eu estou dizendo que a gente tem que se preparar para aquilo que o mundo está apresentando para nós. Por que a gente está pegando aqui na pergunta a questão do homossexual? Porque a pergunta se direciona para ele, mas nós temos vários desvirtuamentos, várias linhas, que se nós colocássemos um organograma, o homossexualismo, ele está encabeçando o organograma, e depois vão aparecendo as suas variações. Mas vejam, Velho Testamento, capítulo 20, versículo 13, Levítico, Moisés, um dos 5 livros de Moisés, em Levítico, Moisés coloca para nós assim: se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. No Velho Testamento, já está falando para nós contra este posicionamento. Esta cultura foi ganhando gerações e foi atravessando séculos e atravessou milênios. Estamos há quase 2 milênios dessa colocação. Aliás, para ser mais preciso, estamos há mais de 2 milênios. Veja, Moisés esteve entre nós entre 1500, 1700, 2000 anos antes de Jesus. De Jesus para cá já estamos com mais de 2020 anos. Então, essa colocação de Moisés, ela ganhou quase 4 milênios, centenas de séculos. Aliás, dezenas de séculos, né? Então vocês imaginem que nós estamos precisando de refazer o conceito. Olha só, se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ele não está falando homem com homem apenas. Por quê? Porque ele podia falar também se a mulher se deitar com outra mulher como se fosse homem. Mas se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ele está dizendo se a razão se deitar com a razão como se fosse sentimento, ou se o sentimento se deitar com o sentimento como se fosse a razão, ambos praticaram coisa abominável. Quando ele fala da abominação, ele está falando da reprovação social. Ele não está discutindo sobre a reprovação da divindade. Tanto que nós começamos abordando a colocação de Camilo, falando que não estamos aqui para discutir sobre a questão de pecado. Não estamos discutindo aqui que é o fim do mundo, nem a miséria das relações. São experiências do ser imortal, escolhas. Se a razão se deitar com a razão como se fosse sentimento, ou se o sentimento se deitar com o sentimento como se fosse razão,
Ou seja, o homem com o homem como se fosse mulher, ou a mulher com a mulher como se fosse homem, ambos praticaram coisa abominável. Abominável porque faltava entendimento para as questões sociais da época. Abominável. E serão mortos. Então, se naquela época eles falavam de criminalizar a situação, nós entendemos de uma outra forma. Serão mortos nas suas perspectivas, serão mortos nos seus ideais, serão mortos nos seus projetos. Por quê? Porque eles estão inventando um projeto novo. Eles estão coabitando ali mesmo sexo, eles estão criando uma proposta nova. Serão mortos naquela proposta antiga, mas eles estão construindo uma proposta nova. Como é toda pessoa que está na Terra, não quer dizer que estamos cumprindo tudo aquilo que está desencadeado para nós do jeito que a gente colocou escrito antes da gente chegar na Terra. Não. A gente aqui segue uma série de trilhas. O caminho é esse. A gente pega uma trilha por aqui, depois volta o caminho. Pega outra trilha, volta o caminho. Depois pega outra trilha e volta. Eles podem estar fazendo trilhas e vão voltar para o caminho. Ah, mas e se o caminho deles for do homossexualismo? Ok. Eles estão fazendo um caminho que também é digno, desde que a postura moral seja respeitada. Porque senão fica parecendo que a gente vem para abraçar só a heterossexualidade. E não é isso. Tem héteros que abraçam homos que estão fazendo desvirtuamento. Morto, está sendo morto numa proposta, mas ele está abraçando uma proposta nova. Tem homos que fazem esforços para assumir a hétero. E estão abraçando uma causa nova? Neste caminho estão. E ali também eles terão uma reconstrução das suas perspectivas espirituais. Veja, nós podemos ter construções saudáveis, seja em posicionamentos héteros ou posicionamentos homos. O que vai trazer o mal-estar para nós é se nós nos perdermos nos excessos que qualquer uma dessas duas escolhas ofereçam para nós. Nós não podemos nos perder. Milênios se passaram e nós precisamos de mudar a forma de entender. Não é criminalizar a situação, mas sim, mortos no ideal, abre porta para o ideal novo. Mortos numa perspectiva, abre portas para uma perspectiva nova. Quem vai colocar isso para nós? Capítulo 10 do livro No Mundo Maior, intitulado Dolorosa Perda, a espiritualidade de todas as formas tenta ajudar uma jovem que escolhe um caminho diferenciado para ela. Não estava previsto uma gravidez e ela se envolve com os excessos e ali chega uma gravidez com a proposta da espiritualidade de ajudá-la. Dolorosa Perda, capítulo 10. Ou no capítulo 7 do livro Os Mensageiros, intitulado A Queda de Otávio, Otávio não estava programado para abraçar um relacionamento afetivo conjugal. Ele veio para cuidar dos irmãos mais novos, programação essa que ele pediu no plano espiritual. Aqui ele se envolve em outras situações e aí ele faz uma reprogramação. A espiritualidade o ajuda na reprogramação. Ou seja, a escolha que ele faz não deixa de ter o apoio dos espíritos. A escolha que a jovem faz no livro No Mundo Maior não deixou de ter a ajuda dos espíritos. Reprogramações. Então, quando eles falam, quando a gente pega na Bíblia, serão mortos, não é que você tem que sair matando, não é nada disso, gente. Morto numa perspectiva, renascimento em outra. Refazimento, reconstrução. É isso que a gente precisa reavaliar, ok? Fica aí as nossas observações, que vocês usem essas referências, aprofundem, façam as suas leituras, concordem, discordem, divulguem, mas não percamos a oportunidade da auto-instrução, da auto-orientação, para não assumirmos esses posicionamentos sociais que muitas vezes nos agridem e pouco acrescentam quando a gente não aprofunda.
Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos e fiquem com Deus.